Rodrigo Alves era um bilionário de 35 anos, conhecido não apenas por sua beleza estonteante e charme irresistível, mas também por sua habilidade inegável em conquistar o coração de inúmeras mulheres. No entanto, ele nunca se preocupou em se estabelecer, sua vida era repleta de festas, viagens e relacionamentos casuais. O que Rodrigo não esperava era que a vida o forçasse a repensar suas prioridades. A mãe de Rodrigo, Dona Isabel, sempre sonhou em ser avó. Ela passava horas conversando com suas amigas sobre os filhos e netos delas, e cada vez que isso acontecia, Rodrigo se sentia pressionado a atender ao desejo dela. Contudo, ele não tinha planos de se casar, muito menos de ter filhos. Mas a saúde de Dona Isabel começou a piorar, ela foi diagnosticada com uma doença que a deixava cada vez mais frágil. Essa notícia abalou Rodrigo profundamente. Ele não conseguia imaginar a vida sem a presença amorosa da mãe ao seu lado. Em uma manhã, enquanto trabalhava em seu escritório luxuoso, Rodrigo refletia sobre como poderia realizar o sonho de Dona Isabel. Ele sabia que sua mãe nunca desistiria de ser avó, e, por mais que isso o deixasse desconfortável, decidiu que precisava fazer algo a respeito. O que começou como um pensamento de desespero logo se transformou em uma ideia audaciosa. Precisamos fazer uma lista, anunciou Rodrigo para sua equipe de assistentes, enquanto seu irmão, Felipe, o observava com uma expressão de incredulidade. Uma lista de mulheres? Perguntou Felipe, confuso. Sim, mulheres solteiras, normais, jovens, que possam ter filhos. Precisamos selecionar algumas candidatas. Vou pagar $100.000 para quem concordar em se casar comigo. O contrato será simples, precisamos ter um relacionamento de 2 anos e, claro, uma criança. Depois, nos divorciamos. É só isso. Felipe balançou a cabeça, cético. Isso é insano, Rodrigo. Você realmente acha que isso vai funcionar? Rodrigo deu um sorriso confiante, mas dentro dele, uma onda de insegurança começou a se formar. O que ele estava prestes a fazer era arriscado, mas a ideia de ver a alegria no rosto de sua mãe o motivava. Com a equipe trabalhando, ele não podia evitar de se perguntar: quem seriam essas mulheres? Estariam dispostas a entrar nesse tipo de acordo? Enquanto as semanas se passavam, a lista de nomes começou a crescer. As assistentes de Rodrigo estavam entusiasmadas com a tarefa e começaram a apresentar perfis variados. Algumas eram bem-sucedidas em suas carreiras, outras eram estudantes ou profissionais liberais. Ele lia cada descrição com atenção, tentando imaginar como seriam essas mulheres e como sua vida mudaria após a chegada de um novo ser. Em uma tarde ensolarada, Rodrigo decidiu que era hora de fazer as primeiras entrevistas. Ele queria conhecer as candidatas pessoalmente, entender suas motivações e ver se elas realmente estariam dispostas a participar de um relacionamento tão peculiar. Com o coração acelerado, ele começou a se perguntar: e se uma delas realmente capturasse seu coração? O que começara como um mero contrato para agradar sua mãe poderia acabar mudando tudo em sua vida. Na primeira entrevista, uma jovem chamada Mariana, com longos cabelos castanhos e um sorriso cativante, entrou no escritório. Ela parecia nervosa, mas ao mesmo tempo determinada. Enquanto conversavam, Rodrigo percebeu que havia mais nela do que apenas a beleza superficial. Mariana falava com paixão sobre seus sonhos e aspirações, e ele se viu encantado. Então, você realmente aceitaria se casar comigo e ter um filho apenas para cumprir um contrato? Perguntou Rodrigo, tentando manter o tom leve. É complicado. Mas eu não estou aqui só por causa do dinheiro. Tenho meus próprios sonhos e, quem sabe, talvez isso me ajude a realizá-los, respondeu Mariana, olhando nos olhos dele. Rodrigo sentiu uma conexão imediata, mas sabia que não podia se deixar levar por seus sentimentos. Após várias entrevistas, a lista de candidatas se reduziu, e Rodrigo se viu mais confuso do que antes. Ele estava em uma encruzilhada, estava disposto a sacrificar sua liberdade em nome do desejo de sua mãe, mas a possibilidade de encontrar alguém especial nesse processo era um dilema que ele nunca imaginou enfrentar. As semanas passaram, e a saúde de Dona Isabel continuava a ser uma preocupação constante. Rodrigo sentia-se culpado por não ter tomado uma decisão ainda, mas o que ele não sabia era que o verdadeiro desafio estava apenas começando. E a escolha que ele faria a seguir poderia mudar o rumo de... A ideia de ter um filho dentro de um contrato parecia absurda. Como poderia simplesmente deixar uma criança,
Um ser tão pequeno e inocente, para trás. Era uma decisão que afetaria não apenas sua vida, mas a vida de outra pessoa. Mariana não era do tipo que poderia fingir que um filho não existia, mesmo que o casamento fosse apenas uma formalidade. Talvez essa não seja a melhor opção, pensou ela, enquanto observava os carros passando apressados. Era difícil imaginar como seria a vida como mãe, e ainda mais complicado entender como poderia lidar com um divórcio logo após o nascimento. O peso dessa responsabilidade parecia esmagá-la. Enquanto chegava em casa, o cheiro do jantar que sua mãe estava preparando invadiu suas narinas. A visão da cozinha, onde tantas memórias foram criadas, trouxe um conforto instantâneo, mas também uma reflexão dolorosa. Ela sentou-se à mesa e olhou para a mãe, que sorriu ao vê-la. Você parece pensativa, querida. O que aconteceu? Perguntou sua mãe, notando a expressão preocupada da filha. Apenas um dia difícil no trabalho, respondeu Mariana, forçando um sorriso. Não queria preocupá-la com suas incertezas sobre o futuro. Depois do jantar, enquanto se preparava para dormir, Mariana não conseguia parar de pensar na proposta de Rodrigo. E se ele fosse um bom pai? E se as coisas não saíssem como planejadas? Era um mar de perguntas sem resposta. O medo de fazer a escolha errada consumia. Ela se deitou, encarando o teto, tentando imaginar como seria a vida se decidisse se envolver com Rodrigo. O que começaria como um casamento de conveniência poderia se transformar em algo muito mais complicado. O desejo de ter uma vida mais estável e o peso da responsabilidade de criar um filho a deixavam angustiada. Naquela noite, os sonhos foram escassos. Mariana se revirava na cama, sem conseguir encontrar a paz que tanto desejava. O que ela mais queria era uma solução para suas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, o que estava em jogo era muito maior. O conceito de um amor verdadeiro, que poderia florescer mesmo nas circunstâncias mais inusitadas, atraía, mas a razão insistia que se tratava apenas de um acordo. Talvez eu precise de mais tempo, decidiu, enquanto a escuridão da noite envolvia sua mente inquieta. Ao amanhecer, Mariana sabia que precisava tomar uma decisão. O que realmente desejava para sua vida? E se o que esperasse do outro lado da proposta fosse uma nova chance de felicidade, não apenas um obstáculo? Com essas perguntas ecoando em sua mente, ela fez uma escolha. Antes de decidir, iria se encontrar novamente com Rodrigo e esclarecer tudo. Não apenas sobre o contrato, mas sobre o que significaria realmente para eles. Mariana precisava entender se havia espaço para algo mais do que um mero acordo em suas vidas. E, quem sabe, a possibilidade de um futuro verdadeiro poderia surgir do inesperado. Rodrigo estava em uma de suas boates favoritas, um lugar exclusivo frequentado por pessoas ricas e famosas. A música pulsava no ambiente, e as luzes neon refletiam nos copos de vidro, criando um cenário de diversão sem fim. Ele estava sentado no bar, acompanhado por seu amigo de longa data, Henrique, com quem dividia histórias de aventuras e negócios. Apesar de ser conhecido por seu carisma e seus casos amorosos casuais, Rodrigo estava mais pensativo naquela noite. Cara, você não vai acreditar, disse Rodrigo, tomando um gole de sua bebida. Conheci uma garota para o tal acordo com a minha mãe. O nome dela é Mariana. Henrique, que sempre foi o confidente de Rodrigo, riu enquanto mexia no gelo de seu copo. E como foi? Ela pareceu interessada? Perguntou, com curiosidade. Ele sabia que, para Rodrigo, o conceito de compromisso sério era praticamente inexistente, e a ideia de um casamento de contrato soava bizarra. Interessada, mas hesitante. Ela parecia pensar muito sobre o que um filho significaria. Não é como essas mulheres que conhecemos por aí, que topam qualquer coisa por dinheiro ou status. Mariana tem princípios. Só que, ao mesmo tempo, ela precisa de dinheiro, então, ainda não sei qual será a decisão dela. Henrique inclinou-se para a frente, interessado. Parece que ela te fez pensar um pouco mais do que o normal. Desde quando você se importa tanto com o que uma mulher pensa? Rodrigo sorriu de lado, mas antes que pudesse responder, duas mulheres se aproximaram de forma sedutora. Elas eram o típico tipo que ele costumava atrair, glamourosas, com roupas justas e olhares provocativos. Uma delas, de cabelos loiros e olhos verdes, tocou o ombro de Rodrigo de maneira insinuante. Oi, você é Rodrigo Alves, certo?
disse ela com um sorriso confiante. Eu e minha amiga vimos você de longe e pensamos em dizer oi. Podemos nos juntar a vocês? Rodrigo deu uma olhada rápida para Henrique, que soltou uma risada discreta. As mulheres eram atraentes, e em outras circunstâncias, ele provavelmente não hesitaria em convidá-las para se juntar à conversa. Mas naquela noite, algo estava diferente. A conversa sobre Mariana o deixara introspectivo, algo que raramente acontecia. Claro, sentem-se, respondeu Rodrigo, educado, mas sem o entusiasmo habitual. Enquanto as duas mulheres se acomodavam, Henrique cutucou Rodrigo com o cotovelo, tentando provocar uma reação. Então, Rodrigo, como anda a sua busca por uma esposa? Perguntou Henrique em tom de brincadeira, claramente querendo ver como as mulheres reagiriam. A loira olhou para ele com uma expressão de surpresa e curiosidade. Esposa? Você, Rodrigo? Achei que você fosse um homem que nunca se prenderia a ninguém. Ela riu, jogando os cabelos para o lado, e a outra mulher, uma morena de olhos escuros, concordou. Rodrigo sorriu, mas a pergunta o fez pensar. Ele sempre foi aquele que não se apegava, o homem que todos diziam que jamais se casaria. No entanto, a pressão de sua mãe e o estado de saúde dela estavam começando a mudar isso. Além disso, Mariana parecia diferente das outras. Ela não estava ali apenas pelo dinheiro ou pelo nome. Algo nela o deixava intrigado. Bom, as coisas mudam, não é? Respondeu ele, olhando de relance para Henrique, que sorriu de volta, percebendo que Rodrigo estava falando sério. As duas mulheres tentaram manter a conversa leve, mas Rodrigo não estava mais tão interessado. Ele participava da conversa por cortesia, mas sua mente estava longe dali. Enquanto os minutos passavam, ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, a ideia de estar em um relacionamento, ainda que por contrato, não o parecia tão absurda. Henrique, observando a mudança no comportamento de Rodrigo, terminou sua bebida e se levantou. Acho que vou pegar mais uma bebida. Querem alguma coisa? Perguntou às mulheres, que rapidamente fizeram seus pedidos. Ele olhou para Rodrigo e piscou. Volto já. Quando Henrique se afastou, Rodrigo ficou sozinho com as duas mulheres, que continuavam tentando chamar sua atenção. Mas, diferente das outras vezes, a conversa com Mariana e o que ela significava em sua vida agora pareciam dominar seus pensamentos. Ele se perguntava se aquela situação com Mariana poderia realmente funcionar. Se, além do acordo, havia a chance de algo mais. E, mesmo sem querer admitir, o tempo estava passando para ele também, e a vida de solteirão eterno não parecia mais tão atraente quanto antes. Enquanto a noite seguia, ele percebeu que estava diante de uma decisão importante. Um caminho diferente do que ele sempre seguiu. E, pela primeira vez, Rodrigo começou a considerar a possibilidade de que Mariana, ou alguém como ela, poderia ser mais do que apenas uma solução temporária. Dias depois, Mariana decidiu que precisava de respostas claras antes de tomar qualquer decisão. Ela não conseguia parar de pensar no que significaria ter um filho em um acordo, sem falar no relacionamento de fachada que teria com Rodrigo. As incertezas a deixavam ansiosa, e era impossível não se perguntar se estava disposta a dar esse passo. Naquela tarde, ela entrou no luxuoso escritório de Rodrigo mais uma vez. Sentada na recepção, aguardou até ser chamada. Seu coração batia acelerado, mas estava decidida a esclarecer suas dúvidas. Quando finalmente foi recebida, Rodrigo a cumprimentou com um sorriso casual, mas seu olhar atento percebeu que Mariana estava nervosa. Fico feliz que tenha voltado, disse ele, acenando para que ela se sentasse. Imagino que tenha muitas perguntas. Mariana respirou fundo e, após alguns segundos de hesitação, falou. Eu estive pensando muito sobre isso. Sobre ter um filho. E confesso que estou com medo. Quero dizer, não sei se conseguiria simplesmente ter uma criança e depois me afastar dela, não consigo imaginar algo assim. Rodrigo percebeu a seriedade em seus olhos e, embora a proposta fosse inicialmente prática e direta, ele se sentiu tocado pela preocupação genuína dela. Mariana, eu entendo seu medo. E não seria assim, ele respondeu calmamente, inclinando-se um pouco para a frente. Mesmo depois que nos divorciássemos, você teria total acesso ao nosso filho. Poderia vê-lo sempre que quisesse. Nunca impediria isso.
Sei que não parece o cenário ideal, mas esse filho seria importante para ambos. Ela se sentiu um pouco aliviada com as palavras de Rodrigo. O fato de ele garantir que ela não seria excluída da vida da criança trouxe um alívio imediato ao seu coração. Isso suavizou um pouco o peso que sentia. Isso ajuda, disse ela, tentando sorrir. Mas, eu também preciso entender outra coisa. Como será o processo para engravidar? Quero dizer, será algo clínico? Rodrigo piscou, incrédulo, como se não tivesse entendido a pergunta de imediato. Ele soltou uma risada curta, mas logo percebeu que Mariana falava sério. Não, claro que não, Mariana. Disse ele, ainda surpreso. Será da forma como todos fazem. Quero dizer, não tem nada de clínico nisso. Mariana sentiu o rosto esquentar imediatamente. Seu rubor foi impossível de esconder, e ela desviou o olhar, sem saber como reagir. O constrangimento tomou conta dela. Ela era virgem, e isso era algo que nunca tinha se importado em compartilhar com ninguém, ainda mais com um homem como Rodrigo. O simples pensamento de como tudo se desenrolaria entre eles a deixava nervosa, mas ela preferiu não mencionar esse detalhe. Rodrigo, por sua vez, notou a expressão dela, mas não forçou a conversa. Ele era um homem acostumado a lidar com muitas mulheres, mas Mariana parecia ser mais tímida, e isso despertava algo diferente nele. Sem mais comentários, ele mudou de assunto. Acho que estamos prontos para seguir em frente, então. Meus advogados já estão com os papéis prontos. A partir do momento em que assinarmos, seremos oficialmente um casal. Pelo menos aos olhos de todos. Mariana assentiu, ainda nervosa, mas sabia que não havia mais volta. Os advogados entraram na sala pouco depois, trazendo uma pilha de documentos. Enquanto explicavam as cláusulas do acordo, desde os 2 anos de casamento até o planejamento do divórcio, Rodrigo manteve o olhar fixo nela, tentando ler seus pensamentos. Ele sabia que esse contrato significava muito para ela, e, de certa forma, isso fazia respeitá-la ainda mais. Após longos minutos de revisão, ambos pegaram as canetas. Com uma respiração profunda, Mariana assinou seu nome ao lado do de Rodrigo. A partir daquele momento, eles seriam vistos como marido e mulher. Um casal que, embora unido por um contrato, começava a trilhar um caminho incerto, que misturava negócios, expectativas e, quem sabe, sentimentos inesperados. Ao final da reunião, Rodrigo olhou para ela com uma expressão que misturava seriedade e algo mais. A partir de agora, Mariana, seremos um casal de verdade. As pessoas vão nos ver juntos, teremos que viver como se tudo fosse real. Espero que você esteja pronta para isso. Mariana, com o coração ainda acelerado, assentiu. Eu sei. Vamos fazer isso funcionar, respondeu ela, tentando soar confiante, mesmo que uma parte dela ainda estivesse tomada pelo medo do desconhecido. A vida de ambos estava prestes a mudar de forma dramática. Rodrigo, acostumado com sua liberdade, e Mariana, tentando equilibrar seu sonho de resolver seus problemas com a responsabilidade de ser mãe. Rodrigo e Mariana selaram o acordo com um firme aperto de mão. Ele sorriu de maneira profissional, mas com um brilho de algo mais em seu olhar, e disse calmamente: Vou te mandar uma mensagem mais tarde. Quero que você conheça a minha família. Vou apresentá-la como minha namorada. Mariana assentiu, ainda assimilando o que aquilo realmente significava. Ao voltar para casa, sentiu-se estranha. Tudo parecia surreal, e a ideia de ser apresentada como namorada de Rodrigo, mesmo que fosse tudo parte de um acordo, a deixava inquieta. Para tentar relaxar, decidiu tomar um banho longo e quente. Enquanto a água escorria por seu corpo, ela refletia sobre o que estava por vir, tentando se acalmar e aceitar a nova realidade. Depois de algum tempo, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. Rodrigo, marquei um almoço com a minha família para o final de semana. Quero anunciar uma surpresa para todos. Espero que esteja pronta. Mariana sentiu o coração acelerar, mas rapidamente digitou uma resposta. Mariana, claro. Confirmo o convite. Nos dias seguintes, ela se ocupou em preparar-se para o encontro. Não era rica, mas tinha bom gosto e sabia se vestir com elegância, mesmo com as peças simples que possuía.
Escolheu um vestido discreto, porém bonito, que refletia sua personalidade de forma sutil. Mariana sabia que, embora o papel que estava prestes a assumir fosse uma encenação, ela queria causar uma boa impressão. Afinal, seria apresentada como a futura esposa de Rodrigo. Na manhã do almoço, Rodrigo foi buscá-la em sua casa. Ao abrir a porta, ela o encontrou com um sorriso tranquilo, vestido com uma elegância casual que lhe era natural. Ele a observou por um breve momento, admirando sua simplicidade e como ela se destacava, mesmo sem ostentação. Está linda, Mariana, disse ele, abrindo a porta do carro para ela entrar. O caminho até a casa dos pais de Rodrigo foi tranquilo, mas o silêncio entre eles era carregado de uma expectativa silenciosa. Mariana olhava pela janela, pensando em como aquela situação absurda se tornará real tão rápido. Quando chegaram à propriedade, ela ficou impressionada. A casa dos pais de Rodrigo era um verdadeiro paraíso, cercada por árvores frondosas e um lago que refletia o céu azul. Tudo ali transmitia tranquilidade e sofisticação, mas sem exageros. A arquitetura da casa era clássica, com toques de modernidade, e a área externa era repleta de flores e um jardim impecável. Ao entrarem na casa, foram recebidos pela mãe de Rodrigo, uma senhora gentil e calorosa, que, apesar da doença, emanava amor e afeto. Mariana! Exclamou a mãe de Rodrigo, abraçando-a com carinho. É um prazer finalmente conhecê-la. Rodrigo nos falou tanto sobre você. Que bom que veio. O pai de Rodrigo, por outro lado, era um homem mais brincalhão. Com um sorriso no rosto, ele fez uma piada leve ao apertar a mão de Mariana. Bem-vinda à nossa casa. Não se preocupe, aqui não mordemos, na maioria das vezes. Mariana riu, relaxando um pouco com o humor acolhedor da família. A cunhada de Rodrigo era uma mulher fina e elegante, com um porte natural que irradiava charme. Ela era carismática e rapidamente fez Mariana sentir-se à vontade, conversando com ela de maneira amigável e respeitosa. Já o irmão de Rodrigo, mais reservado e educado, a cumprimentou de forma cortês, mantendo-se sempre polido e gentil. Incrivelmente, Mariana se sentia em casa. A hospitalidade da família e o ambiente acolhedor ajudaram a aliviar parte da tensão que ela carregava. Não era uma situação fácil, mas, pelo menos ali, tudo parecia mais leve. Antes de o almoço ser servido, todos se reuniram na sala de estar, trocando algumas palavras e sorrisos. Rodrigo, que até então estava tranquilo, de repente se levantou, chamando a atenção de todos. Ele pigarreou, indicando que tinha algo importante para dizer. Pessoal, antes de começarmos o almoço, eu queria fazer um anúncio. Tenho uma surpresa para todos vocês. Todos se viraram para ele, curiosos. Mariana sentiu um frio na espinha, mesmo já sabendo o que estava por vir. Rodrigo deu um pequeno sorriso, como se a notícia fosse óbvia, mas ainda assim solene. Eu queria dizer que estou namorando a Mariana, anunciou, olhando para ela de forma serena. E, em breve, ela será minha esposa. A sala ficou em silêncio por alguns instantes. A surpresa foi evidente no rosto de cada um. A mãe de Rodrigo foi a primeira a reagir, com lágrimas de alegria nos olhos. Isso é maravilhoso, meu filho. Disse ela, abraçando Rodrigo e depois virando-se para Mariana. Estou tão feliz que você fará parte da nossa família. O pai de Rodrigo deu risada e bateu nas costas do filho. Finalmente! Achei que esse dia nunca chegaria. Já a cunhada sorriu de maneira suave, aparentemente feliz com a notícia, enquanto o irmão de Rodrigo acenou com a cabeça, aceitando a informação com elegância e discrição. Mariana, mesmo cercada pelo carinho inesperado, lutava para manter a compostura. Aquele era apenas o começo de uma jornada que prometia ser muito mais desafiadora do que ela imaginava. Todos ao redor da mesa felicitaram o casal, cada um à sua maneira. A mãe de Rodrigo estava visivelmente emocionada, e o pai, sempre bem-humorado, fazia piadas sobre como finalmente iria ter netos. Mariana se sentia envolvida em uma atmosfera calorosa e acolhedora, o que tornava o ambiente mais confortável do que ela havia imaginado. Mesmo com a mentira, a família de Rodrigo era simpática e amorosa, e isso fez com que ela começasse a se sentir mais à vontade. Não poderia estar mais feliz com essa notícia. Exclamou a mãe de Rodrigo, sorrindo para Mariana. Você é uma bênção para nós.
Bem-vinda à família, Mariana, acrescentou a cunhada de Rodrigo, apertando sua mão de maneira carinhosa. Nesse momento, Rodrigo, percebendo que todos esperavam um gesto de carinho mais público, inclinou-se em direção a Mariana. Ele segurou suavemente seu rosto e a beijou. Não era um beijo forçado, mas sim gentil e cheio de cumplicidade, como se eles tivessem praticado isso antes. Mariana sentiu seu coração acelerar, não tanto pelo beijo, mas pela forma como tudo parecia tão natural, apesar das circunstâncias. O almoço seguiu de maneira tranquila, e a conversa fluiu entre risadas e histórias da família. Em um momento, o pai de Rodrigo, curioso, perguntou: Então, como vocês dois se conheceram? Mariana e Rodrigo trocaram olhares rápidos. Ambos já haviam imaginado que essa pergunta viria em algum momento. Com um leve sorriso, Rodrigo respondeu de forma leve e convincente: Foi meio inusitado. Nos esbarramos em um evento e acabamos conversando por horas. As coisas foram acontecendo naturalmente, e logo percebi que a Mariana era alguém especial. Mariana, mesmo sabendo que aquela era uma mentira, sorriu para ele, confirmando com a cabeça. Tudo foi acontecendo aos poucos, completou ela, tentando soar natural. E aqui estamos. Embora fosse uma encenação, Mariana começou a perceber que, de certa forma, estava gostando de estar ali. A família de Rodrigo era acolhedora e divertida, e ela podia ver como Rodrigo se preocupava com sua mãe, principalmente agora que estava doente. Isso a fez sentir uma certa conexão com ele, mesmo que fosse uma relação contratual. Após o almoço, Rodrigo levou Mariana para casa. O caminho foi tranquilo, mas diferente da ida. Havia uma espécie de cumplicidade entre eles agora. Quando chegaram em frente à casa de Mariana, Rodrigo parou o carro e olhou para ela com uma expressão mais séria. Eu gostei muito de hoje, disse ele, suavemente. E gostei ainda mais da sua presença. Acho que isso vai facilitar tudo. Mariana sorriu, surpresa com a sinceridade dele. Fico feliz que tenha dado certo. Sua família é maravilhosa, respondeu ela, com um tom leve. Rodrigo, então, inclinou-se um pouco mais para ela, deixando o olhar sério tomar conta novamente. Mas precisamos tornar isso mais real. Mais fácil de sustentar, disse ele, a voz baixa e envolvente. Os beijos, os gestos de carinho, precisam ser mais rotineiros, mais comuns. As pessoas vão esperar isso de nós. Sem aviso, ele se aproximou e a beijou novamente, dessa vez com um pouco mais de intensidade. O gesto pegou Mariana de surpresa, mas ela não resistiu. Apesar de tudo, havia uma química entre eles que ela não podia negar. Quando o beijo terminou, Rodrigo a olhou nos olhos por alguns segundos, como se estivesse avaliando sua reação. Boa noite, Mariana, disse ele, com um sorriso, antes de se afastar. Mariana ainda estava um pouco atordoada, mas acenou com a cabeça. Boa noite, Rodrigo. Ele se despediu e entrou no carro, deixando-a sozinha na porta de casa. Mariana ficou parada por alguns instantes, tentando processar tudo o que havia acontecido naquele dia. O beijo, o almoço, a família calorosa, tudo parecia um pouco demais para assimilar de uma vez. Mas, aos poucos, um pensamento se formava em sua mente. Aquele acordo talvez fosse mais complicado do que ela imaginava, mas, por algum motivo, ela estava começando a se envolver de verdade. Enquanto observava o carro de Rodrigo desaparecer ao longe, Mariana suspirou. Esse era só o começo de uma jornada que, com certeza, traria mais surpresas do que ela havia previsto. Dias passaram rapidamente, e o relacionamento de fachada entre Rodrigo e Mariana começou a ganhar forma pública. A mãe de Mariana, que sempre foi muito próxima da filha, ficou surpresa e, ao mesmo tempo, cautelosa com a notícia do casamento. Mas, ao conhecer Rodrigo, seu charme e confiança natural a convenceram de que ele era um bom homem para Mariana. Em uma das visitas à casa de Mariana, Rodrigo a acompanhou e aproveitou a oportunidade para conhecer sua mãe. A senhora, uma mulher simples e acolhedora, o recebeu com certa desconfiança no início, mas, com o tempo, foi se rendendo ao jeito carismático de Rodrigo. Eles anunciaram o casamento de maneira formal, explicando que estavam organizando um evento para celebrar e oficializar a união. Vai ser uma cerimônia simples, explicou Rodrigo, segurando a mão de Mariana em um gesto que parecia mais natural a cada dia.
queremos algo íntimo, com as pessoas mais próximas. A mãe de Mariana sorriu, visivelmente emocionada, mas ainda havia uma pequena sombra de dúvida em seus olhos. Só quero o melhor para minha filha, disse ela, olhando para Rodrigo com sinceridade. Espero que vocês sejam muito felizes. Rodrigo assentiu com seriedade, prometendo que cuidaria de Mariana. Enquanto isso, no mundo corporativo de Rodrigo, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Ele frequentemente levava Mariana para eventos da empresa, festas luxuosas e jantares com investidores. Apesar de tudo parecer perfeito externamente, as mulheres com quem Rodrigo costumava se relacionar começaram a notar a presença constante de Mariana. Era como se, de repente, elas estivessem competindo por um lugar que antes era delas, mesmo que nunca houvesse sido oficial. As primeiras alfinetadas começaram em uma festa de gala da empresa, onde Mariana acompanhava Rodrigo. Ela estava vestida de forma elegante, mas simples, destacando-se pela sua naturalidade em um ambiente repleto de ostentação. No entanto, as mulheres mais sofisticadas, acostumadas com o glamour daquele mundo, não hesitaram em lançar olhares julgadores e comentários venenosos. Quem diria que o Rodrigo se contentaria com uma garota tão comum, disse uma delas, com um sorriso falso, enquanto seus olhos avaliavam Mariana de cima a baixo. Achei que ele tinha um gosto mais refinado, comentou outra, rindo baixo, mas com a intenção clara de que Mariana ouvisse. Mariana, que nunca havia se envolvido com aquele tipo de ambiente, sentia-se fora de lugar. Ela não estava acostumada com a crueldade discreta de mulheres que, com sorrisos falsos e palavras doces, atacavam sua autoestima. Por mais que tentasse se manter firme e focar em Rodrigo, os comentários começavam a abalar sua confiança. Como é que vocês se conheceram mesmo? Perguntou uma delas, fingindo interesse. Ele nunca falou de você antes. Mariana tentou sorrir, mas sentia o desconforto crescer em seu peito. Rodrigo, por sua vez, parecia perceber as indiretas e, sem hesitar, envolveu a cintura de Mariana com o braço, apertando-a contra si em um gesto protetor. Nos conhecemos em um evento especial, respondeu Rodrigo, olhando diretamente para as mulheres com um sorriso que não deixava espaço para mais perguntas. E agora ela é a mulher da minha vida. As mulheres, surpresas com a firmeza dele, ficaram sem reação por um momento, limitando-se a sorrisos tensos. Mariana sentiu o coração disparar com o gesto de Rodrigo. Por mais que soubesse que aquilo era parte do acordo, o apoio dele foi essencial para que ela conseguisse se manter firme. Mais tarde, quando já estavam de volta ao carro, Mariana soltou um suspiro longo. Elas me odeiam, disse, finalmente, sem conseguir segurar a frustração. Rodrigo, que dirigia em silêncio até aquele momento, olhou de relance para ela. Elas têm inveja. Sempre foi assim nesse meio. Não se preocupe com isso. Fácil falar, murmurou Mariana, ainda desconfortável. Eu nunca tive que lidar com esse tipo de coisa. Não sou como elas. Rodrigo freou o carro suavemente quando chegaram à frente da casa de Mariana. Ele a olhou diretamente nos olhos, sério, mas com um toque de ternura que ela não esperava. E eu agradeço por você não ser como elas. Não quero que você mude para agradar ninguém, Mariana. Só seja você mesma. Mariana sentiu uma onda de emoções contraditórias. Rodrigo estava sendo tão protetor, tão diferente do que ela esperava inicialmente. Ela sabia que era tudo parte do plano, mas as palavras dele ressoaram em seu coração de uma forma que ela não conseguiu ignorar. O anúncio oficial do noivado de Rodrigo e Mariana veio como uma surpresa para muitos, mas foi recebido com grande alegria pelas duas famílias. A pequena, porém acolhedora, família de Mariana, composta por sua mãe e alguns parentes próximos, ficou encantada com a notícia. Sua mãe, sempre sonhadora e esperançosa de que Mariana encontraria um bom marido, não conseguia conter as lágrimas de felicidade. Já a família de Rodrigo, tradicional e abastada, estava igualmente animada, especialmente sua mãe, que havia aguardado tanto tempo para ver o filho se comprometendo. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de preparativos. O casamento estava marcado para acontecer em 3 semanas, o que era um prazo extremamente curto para organizar um evento de tal magnitude. No entanto, com a ajuda das mães dos noivos, que estavam mais empolgadas do que os próprios, tudo foi se encaixando. Mariana, embora soubesse que aquele casamento não era real, permitiu-se sonhar por um breve momento.
Afinal, ela estava prestes a participar de um casamento digno de contos de fadas, mesmo que fosse temporário. O tão aguardado dia finalmente chegou. Mariana estava em um quarto na mansão dos pais de Rodrigo, cercada por vestidos, flores e maquiadores, enquanto se preparava para o grande momento. Ela usava um vestido branco de seda, clássico e atemporal, com detalhes bordados à mão. A renda delicada adornava os ombros e o colo, enquanto a saia longa caía em camadas suaves, como uma nuvem. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Mariana, que sempre imaginou um casamento simples, mal podia acreditar no que via ao se olhar no espelho. Por um instante, quase esqueceu que tudo aquilo era parte de um acordo. Rodrigo, por outro lado, estava impecável em um terno preto sob medida. Ele mantinha a postura confiante, mas, ao ver Mariana entrando na capela, não conseguiu esconder o brilho em seus olhos. Apesar de saber que aquele casamento era fruto de um contrato, o impacto de vê-la tão deslumbrante foi inegável. A cerimônia ocorreu na capela da família de Rodrigo, um lugar simples, mas cheio de significado. Era uma construção antiga, de pedra, com janelas de vitrais coloridos que permitiam que a luz do sol entrasse suavemente. O lugar tinha uma atmosfera acolhedora, quase mágica. O altar estava decorado com flores brancas e verdes, e o perfume delicado das pétalas se espalhava pelo ambiente. Quando Mariana entrou na capela, todos os olhares se voltaram para ela. Rodrigo a aguardava no altar, ao lado de seu irmão, que servia de padrinho. As poucas palavras que foram trocadas entre eles antes do casamento ressoavam na mente de Mariana, especialmente o que Rodrigo lhe dissera: "Vamos fazer isso dar certo, Mariana. Pelo bem de todos." A mãe de Rodrigo, emocionada e visivelmente mais frágil por conta da doença, não conteve as lágrimas. Ao final da cerimônia, ela fez questão de abençoar os dois pessoalmente, segurando as mãos de Mariana com carinho. "Isso é obra divina", disse ela, os olhos brilhando de felicidade. "Vocês foram destinados a ficar juntos. Eu não poderia ter sonhado com uma nora melhor." Mariana, emocionada, sorriu e abraçou a senhora, que a apertou com afeto. O pai de Rodrigo, sempre brincalhão, fez um pequeno discurso durante a recepção, arrancando risadas dos convidados e aliviando a tensão que Mariana sentia. A cunhada de Rodrigo, elegante e carismática, não poupou elogios à nova membra da família, enquanto o irmão de Rodrigo mantinha sua postura reservada, mas educada. A recepção foi realizada nos jardins da mansão da família de Rodrigo. Luzes penduradas em árvores iluminavam o local com um brilho suave, enquanto mesas elegantemente decoradas estavam espalhadas pelo gramado. A atmosfera era mágica, e por um momento, Mariana quase se deixou levar pela ilusão de que aquele casamento era verdadeiro. Ela conversou com os convidados, dançou com Rodrigo, e, acima de tudo, sentiu-se acolhida por aquela nova família. Rodrigo, por sua vez, estava surpreendentemente à vontade. Ele a conduziu com graça durante a primeira dança, e, embora seus toques fossem gentis e seus sorrisos educados, havia uma certa química entre eles que não podia ser ignorada. Eles sabiam que estavam representando um papel, mas, aos poucos, o fingimento parecia menos forçado. Enquanto a noite avançava, os convidados se divertiam, e Mariana começava a relaxar, aproveitando cada momento daquela experiência. As mães dos noivos não cabiam em si de felicidade, comentando entre si como seus filhos formavam o casal perfeito. Mariana se perguntava se algum dia contariam a verdade. Quando a festa finalmente chegou ao fim, os dois estavam exaustos, mas ainda havia mais um passo antes de encerrar o dia. Rodrigo, mantendo a postura elegante de sempre, tomou a iniciativa e informou aos poucos convidados que restavam que ele e Mariana embarcariam imediatamente para a lua de mel. "Está tudo pronto", disse ele, virando-se para Mariana com um sorriso discreto. "Vamos?" Mariana assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido naquele dia. Ela olhou ao redor, vendo os rostos felizes de sua mãe, da mãe de Rodrigo e dos outros familiares, e, por um momento, sentiu uma pontada de culpa por estar mentindo. No entanto, decidiu deixar esses pensamentos de lado por agora. Os dois embarcaram em um luxuoso jatinho particular, a caminho de uma ilha paradisíaca onde passariam os próximos 10 dias. Mariana, que nunca havia viajado de maneira tão extravagante, estava impressionada com o conforto e a privacidade do avião. Rodrigo, por sua vez, parecia acostumado com tudo aquilo, mas manteve a gentileza ao verificar se ela estava confortável.
Tudo bem? Perguntou ele, enquanto o jatinho decolava suavemente. Mariana, que observava o céu pela janela, sorriu e assentiu. Sim. Acho que nunca vivi algo assim. Rodrigo sorriu de volta, com um olhar que misturava gentileza e algo mais que Mariana não conseguiu decifrar. Aproveite. Temos alguns dias de paz e tranquilidade pela frente. O jatinho os levava para longe, para um destino privado e exclusivo. No entanto, por mais que estivessem distantes de todos, Mariana sabia que aquela proximidade forçada entre eles traria novos desafios. Afinal, a lua de mel havia começado, e o acordo estava apenas no início. Assim que o jatinho pousou na ilha, eles foram recebidos por um carrinho de golfe luxuoso, o tipo que transportava hóspedes e malas com suavidade pelo vasto resort paradisíaco. A vista da ilha era simplesmente deslumbrante, areias brancas contrastando com o mar azul turquesa e palmeiras que balançavam suavemente ao vento. Rodrigo, sendo bilionário, havia garantido que tudo fosse impecável. Ele não fazia nada pela metade, e isso ficava claro em cada detalhe. O carrinho os levou por caminhos cercados de vegetação exuberante, até que finalmente chegaram ao chalé exclusivo que Rodrigo havia reservado. Mariana não conseguiu esconder o espanto quando viu o lugar. Era um verdadeiro refúgio de luxo e conforto. O chalé tinha uma fachada de madeira rústica, mas o interior era moderno, elegante e cuidadosamente decorado. Desde os pequenos objetos até a escolha dos tecidos, tudo parecia ter sido pensado para proporcionar o máximo de conforto e sofisticação. Ao entrarem, foram recebidos por uma brisa suave que entrava pelas amplas janelas de vidro que revelavam a vista espetacular do mar. Mariana percorreu o espaço com os olhos, admirando cada detalhe, as cores neutras e relaxantes, o aroma suave das velas perfumadas e a decoração minimalista, mais sofisticada. Quando chegaram ao quarto, uma enorme cama com lençóis brancos impecáveis os aguardava. O colchão parecia convidar a um descanso profundo e revigorante. Mariana, sem resistir, se jogou na cama com um sorriso largo no rosto, como uma criança que acabará de receber o melhor presente. Ela afundou na maciez dos lençóis e riu, contagiada pela sensação de felicidade inesperada. Rodrigo, ao vê-la, não conseguiu conter uma risada. O que foi? Perguntou Mariana, ainda rindo. Você deveria experimentar essa cama, é incrível. Rodrigo cruzou os braços, com um sorriso divertido no rosto. Você parece bem à vontade. Acho que vou seguir seu conselho. Ele caminhou até a cama e, com um movimento relaxado, deitou-se ao lado dela, testando a suavidade do colchão. Por um instante, os dois riram juntos daquele momento bobo, como se todo o peso do acordo e das expectativas tivesse desaparecido, deixando apenas a leveza de dois jovens desfrutando do momento. Mariana, ainda sorrindo, se levantou e foi explorar o restante do chalé. Quando abriu a porta do banheiro, ficou absolutamente encantada. Era gigantesco, com uma parede de vidro que oferecia uma vista espetacular para o mar azul cintilante logo à frente. No centro, havia uma banheira de luxo, suspensa sobre um piso de pedras, que completava o ambiente de forma sublime. As pedras naturais no chão davam uma sensação de spa, e o som das ondas ao fundo criava uma atmosfera de paz. Rodrigo, você tem que ver isso! Exclamou ela, impressionada com o que via. Rodrigo entrou no banheiro logo atrás dela, com as mãos nos bolsos, e observou enquanto Mariana passeava pelo ambiente, fascinada. Eu sabia que você iria gostar, disse ele, com um sorriso no rosto. Mariana se virou para ele, os olhos brilhando de entusiasmo. Gostar? Isso é pouco. Esse lugar é um sonho. Rodrigo observava a alegria dela com um misto de satisfação e algo mais que ele ainda não conseguia identificar. Ela, apesar de tudo, estava começando a gostar de estar ali, e isso o deixava mais confortável em relação ao acordo. Mariana, por outro lado, sentia que aquela viagem talvez fosse mais significativa do que imaginava. Eles ainda estavam apenas começando essa jornada juntos, e o futuro prometia surpresas que nenhum dos dois poderia prever. A lua de mel era só o começo de algo que, embora planejado, poderia tomar um rumo completamente inesperado. Depois de um longo e agradável passeio pelo chalé e suas redondezas, Mariana ainda estava maravilhada com o lugar. Tudo era tão bonito e perfeitamente organizado que ela mal conseguia acreditar que ficariam ali por 10 dias.
Após sua pequena exploração, ela decidiu desfazer as malas, algo que sempre a fazia sentir-se mais em casa, mesmo em um lugar tão luxuoso. Rodrigo, ao vê-la abrir as malas, interveio rapidamente. Não precisa se preocupar com isso. Temos serviço de quarto para cuidar de tudo, disse ele com um sorriso suave. Mariana parou por um momento, olhando para ele. Embora soubesse que estava em um lugar onde tudo seria feito para eles, a ideia de não fazer nada a incomodava um pouco. Ela nunca foi do tipo que gostava de se sentir inútil ou dependente, mesmo em circunstâncias como aquela. Mas Rodrigo parecia determinado a garantir que ela não levantasse um dedo durante a estadia. Eu gosto de cuidar das minhas coisas, respondeu ela gentilmente, mas com firmeza. Rodrigo deu um pequeno sorriso, um misto de compreensão e provocação. Sei que você gosta, mas aqui, você está de férias. Relaxe, aproveite. Você não precisa fazer nada, disse ele, aproximando-se um pouco mais, como se sua presença ali fosse o suficiente para garantir que ela descansaria. Mariana hesitou, mas no fundo sabia que ele tinha razão. Aqueles 10 dias eram, de fato, uma oportunidade rara de relaxar completamente. Mesmo assim, não podia negar que seu instinto de fazer as coisas sozinha continuava lá. Rodrigo, percebendo a leve relutância dela, sorriu de forma tranquilizadora. Eu preciso sair por alguns minutos, resolver os últimos detalhes da nossa estadia. Aproveite esse tempo para se arrumar, vamos jantar fora hoje à noite. Preparei algo especial, disse ele, com um brilho no olhar. Antes de Mariana poder responder, Rodrigo se aproximou mais uma vez, e, para sua surpresa, deu-lhe um beijo rápido nos lábios. Foi um gesto inesperado, que a pegou completamente de surpresa. Não havia nada de planejado ou formal nesse beijo. Foi leve, natural, mas suficientemente íntimo para deixá-la levemente atordoada. Rodrigo se afastou, sorrindo com um ar travesso, como se soubesse exatamente o que estava fazendo, e se despediu. Te vejo daqui a pouco, não demore, disse ele, saindo do chalé. Mariana ficou parada por um instante, processando o que acabará de acontecer. Aquele beijo não estava no roteiro, mas de alguma forma, fez seu coração acelerar. Ela tocou os lábios suavemente, tentando entender o que aquilo significava. Mesmo que fosse apenas parte do papel que ambos deveriam desempenhar, algo dentro dela reagiu de maneira inesperada. Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos confusos, e decidiu focar no que ele havia dito, arrumar-se para o jantar. Sabia que Rodrigo era o tipo de homem que gostava de impressionar e, pelo que parecia, aquela noite não seria diferente. Caminhou até o armário, abrindo as malas para escolher uma roupa adequada para o jantar especial que ele havia preparado. Mesmo que estivessem oficialmente casados, a realidade do relacionamento entre eles ainda era complexa e cheia de incertezas. Mas algo naquela ilha, e na forma como Rodrigo a tratava, parecia estar mexendo com Mariana de maneiras que ela não conseguia prever. No fundo, ela sabia que essa lua de mel de mentirinha estava começando a se parecer um pouco mais com algo real. E isso a deixava nervosa, mas também curiosa. Enquanto se vestia, o som das ondas quebrando suavemente na praia ao fundo preenchia o ambiente, e ela não pôde deixar de pensar que, talvez, estivesse prestes a viver algo muito diferente do que havia imaginado. Mariana terminou de se arrumar com cuidado, optando por uma maquiagem leve que realçava seus olhos e dava um toque sutil de cor às suas bochechas e lábios. O vestido que escolheu era leve e elegante, perfeito para o clima fresco da ilha. Ela queria parecer bem, mas sem exageros, mantendo sua essência simples e natural. Logo após terminar, ouviu um leve bater na porta. Era um dos funcionários da ilha, que havia sido designado para conduzi-la ao jantar. Mariana sentiu o coração bater um pouco mais rápido enquanto seguia. O caminho era iluminado por lamparinas de bom gosto, criando um ambiente romântico e acolhedor, quase como se estivesse dentro de um sonho. À medida que se aproximava do local do jantar, avistou Rodrigo. Ele estava de pé, esperando por ela com a confiança inabalável que sempre o acompanhava. Vestindo uma camisa de linho branca e uma bermuda de esporte fino, ele parecia à vontade e ainda assim impecável. O cenário ao redor dele era de tirar o fôlego, uma mesa elegantemente posta em frente à praia, com o som das ondas quebrando suavemente ao fundo e as estrelas começando a aparecer no céu. Mariana ficou impressionada.
Tudo estava tão perfeito, como se tivesse sido cuidadosamente planejado para parecer o jantar romântico ideal. Ela se aproximou, tentando afastar os pensamentos de que aquilo era apenas parte de um acordo e que, no fundo, estava ali por um motivo pragmático. Receber $100.000 em troca de um casamento temporário era realidade, mas naquele momento, tudo parecia muito mais genuíno. Rodrigo, com toda sua elegância e atenção aos detalhes, tornava difícil lembrar que tudo aquilo era um contrato. Ele a recebeu com um sorriso caloroso e um olhar que, por um breve instante, parecia revelar algo mais profundo do que qualquer plano premeditado. Você está linda, disse Rodrigo, aproximando-se e tocando delicadamente a mão dela. O toque dele era firme, mas ao mesmo tempo gentil, e Mariana sentiu um leve arrepio percorrer sua pele. Obrigada, você também está, e respondeu ela, tentando controlar a confusão interna que sentia. Era difícil não se deixar envolver por aquele cenário perfeito e pela presença encantadora de Rodrigo. O jantar seguiu tranquilamente, com uma leveza que Mariana não esperava. Eles conversaram sobre a ilha, os eventos que haviam frequentado antes do casamento, e até riram de algumas situações engraçadas que tinham passado juntos nas últimas semanas. Mesmo que fossem um casal de mentirinha, ali, naquela mesa, sob as estrelas e com o som do mar como trilha sonora, tudo parecia assustadoramente real. Enquanto comiam, Mariana ocasionalmente desviava o olhar para o horizonte, observando as ondas quebrando suavemente na areia. Era como se o ambiente estivesse conspirando para que ela relaxasse, para que por um momento esquecesse que tudo aquilo tinha um prazo de validade. Rodrigo, por outro lado, parecia completamente à vontade. Ele a observava com atenção, sempre encontrando uma maneira de fazer com que ela se sentisse confortável. Após o jantar, Rodrigo sugeriu que caminhassem um pouco pela praia. Mariana aceitou, e os dois, lado a lado, desceram até a beira do mar, sentindo a areia fria sob os pés. O silêncio entre eles era confortável, e a proximidade começava a ser algo natural. Sem que ela percebesse, ele a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços. Mariana sentiu o calor do corpo dele e, de forma surpreendente, não tentou se afastar. Eles caminharam abraçados por um tempo, sem precisar trocar palavras. A conexão, mesmo que inicialmente parte de um plano, estava começando a tomar outra forma. Mariana se permitiu fechar os olhos por um instante, apenas ouvindo o som das ondas e sentindo o toque suave de Rodrigo ao seu lado. Quando decidiram voltar para o chalé, o clima entre eles era tranquilo, quase íntimo. Assim que chegaram à entrada do chalé, Rodrigo abriu a porta, permitindo que Mariana entrasse primeiro. Ele a seguiu, mantendo o mesmo tom gentil que havia mostrado durante toda a noite. Gostou do jantar? Perguntou ele, com um leve sorriso no rosto. Foi perfeito, quase esqueci que não estamos aqui de verdade, respondeu Mariana, com uma honestidade que a pegou de surpresa. Rodrigo a observou por um momento, seus olhos brilhando com uma intensidade que Mariana não conseguiu decifrar. Ele se aproximou novamente, sem pressa, como se estivesse saboreando cada segundo daquele momento. Talvez, estejamos mais, de verdade, do que você pensa, disse ele, sua voz baixa e envolvente. Mariana sentiu o ar escapar de seus pulmões por um instante. Antes que pudesse responder, ele a puxou delicadamente para mais perto e a beijou novamente, mas desta vez com uma intensidade que fez seu coração disparar. Não era mais apenas parte de um acordo, um beijo de conveniência. Era algo mais profundo, e Mariana, por mais que tentasse se manter racional, não conseguiu evitar corresponder com a mesma intensidade. Quando o beijo finalmente terminou, os dois ficaram em silêncio por um instante, ainda próximos. Rodrigo sorriu levemente, seus olhos encontrando os dela com uma sinceridade que a fez questionar o que realmente estava acontecendo entre eles. Vamos descansar. Amanhã temos um dia cheio, disse ele, quebrando o silêncio, mas de forma suave. Mariana entrou no quarto com o coração acelerado, ainda sentindo os ecos da noite perfeita que tiveram. Ao entrar no banheiro, a visão da banheira de luxo e o mar azul através da vidraça a acalmou. Decidiu tomar um banho relaxante para limpar a mente, quem sabe, organizar os pensamentos confusos que a cercavam. A água morna aliviou a tensão do corpo e, por alguns instantes, ela quase se esqueceu de que aquele casamento não era real. Depois do banho, Mariana vestiu uma das camisolas de seda que sua cunhada havia ajudado a escolher para o enxoval. Era delicada, elegante, e a fazia se sentir mais confiante,
embora também consciente da situação peculiar em que estava. Ao sair do banheiro, observou o quarto luxuoso ao seu redor. A cama grande e macia estava esperando, e, apesar de toda a estranheza da lua de mel, ela sabia que teria que se acostumar àquele cenário, afinal, seriam 2 anos vivendo juntos como marido e mulher. Ela se deitou, o corpo cansado, mas a mente agitada. Aquele lugar paradisíaco e a companhia de Rodrigo mexiam com ela de uma forma que não esperava. Enquanto tentava relaxar, ouviu o som do chuveiro e sabia que ele estava no banheiro. Aquele momento de intimidade era inevitável. Quando Rodrigo saiu do banho, ela o viu com a toalha amarrada na cintura, o corpo malhado e bronzeado, pingando de água. Ele exalava uma confiança natural, e Mariana, mesmo tentando não parecer impressionada, não conseguiu deixar de admirar. Ele era lindo. Ela sabia que, querendo ou não, teria que se acostumar com essa vista todos os dias. Afinal, faziam parte de um acordo. Rodrigo, sem pressa, vestiu apenas uma bermuda e foi se deitar ao lado dela na cama. O ar no quarto ficou mais pesado, como se houvesse uma tensão silenciosa entre eles. Ele se aproximou e, em um gesto inesperadamente suave, deu-lhe um beijo de boa noite nos lábios, sem pressa, mas sem avançar mais do que o necessário. Mariana sentiu um calor se espalhar pelo corpo com o toque. Não disse nada, apenas assentiu, se acomodando na cama. Conforme o silêncio da noite os envolveu, o corpo de Rodrigo, quente e relaxado, aproximou-se inconscientemente. Mariana, sem se dar conta, também se moveu para mais perto, e, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, estava deitada, aninhada nos braços fortes de Rodrigo. O toque dele era reconfortante, e, de forma surpreendente, ela sentiu uma segurança que não havia esperado. Ele não se afastou. Pelo contrário, a envolveu com ainda mais firmeza, como se aquela fosse a coisa mais natural do mundo. E, enquanto o barulho das ondas do mar ecoava lá fora, os dois adormeceram assim, em uma intimidade que estava longe de ser apenas um acordo. O que viria a seguir entre eles, nenhum dos dois sabia ao certo. Mas aquela proximidade, a forma como se conectaram durante o sono, era um indício de que a história estava longe de acabar. Talvez, aos poucos, aquele casamento de conveniência fosse se tornando algo mais real do que haviam imaginado.